Olá, aqui é o Vitor e hoje a gente vai falar sobre 3 estratégias para você apostar na queda do mercado, tudo bem? Nesse vídeo eu não vou falar sobre proteção de carteira e nem vou falar também sobre como ganhar dinheiro em quedas agudas, né? Aquelas quedas que vêm de uma vez numa crise, né? Eu não vou falar sobre esse tipo de estratégia aqui nesse vídeo, eu vou deixar essas estratégias para os próximos vídeos no futuro, beleza? Nesse vídeo eu vou falar sobre quedas normais, assim, aquelas quedas de 5, 10% que a gente consegue ver dentro de um mês numa ação, né, que é bem comum de ver, beleza? Então vão ser 3 estruturas focadas para você conseguir ganhar dinheiro quando essas quedas acontecerem. E olha, antes de começar esse vídeo, eu tenho que te deixar aqui o convite para você fazer parte lá do meu canal no Telegram, né? O canal Eagle, tá? No canal eu gero alguns conteúdos gratuitos lá, esporadicamente, né? Às vezes mando um áudio falando o que eu tô achando do mercado, esse tipo de coisa. E o mais legal é que tem um grupo de bate-papo lá, tá? Onde as pessoas trocam ideias, se ajudam. E é muito interessante, as pessoas falam sobre opções, ações, mercado em geral, beleza? E é tudo de graça. Então basta você clicar no link aqui no primeiro comentário e entrar lá no nosso grupo. Bom, no início do vídeo vocês vão notar que eu usei a palavra apostar, tá? Por quê? Porque é assim que você tem que encarar mesmo essas operações finitas com opções, principalmente as direcionais, né? Aquelas que você aposta que o mercado vai andar numa direção no curto prazo, tudo bem? Os movimentos de curto prazo do mercado são muito difíceis de conseguir acertar, tá? Por quê? Porque ele tem um caráter muito mais aleatório, tá? É muito difícil você conseguir saber se o mercado vai subir ou cair no curto prazo. No curto prazo, o mercado responde mais a fluxo do que a fundamento, tá? E o fluxo a gente não consegue prever direito. Você não sabe se vai entrar alguém pesado na bolsa hoje em uma determinada ação, por exemplo, tá? Então, é muito complicado fazer apostas de curto prazo. Mas tem gente que se propõe a isso, tem técnicas que se propõem a isso. Então, se você tem uma opinião sobre a queda de um ativo no curto prazo, essas estruturas podem te ajudar a alavancar os seus ganhos quando você acerta a sua aposta. Bom, e já que é uma aposta, eu já vou deixar aqui para vocês uma dica, né, de investimento. Quando você vai fazer operações finitas com opções, essas operações também que podem dar perda total, operações que dependem de um movimento de curto prazo que você não sabe se de fato vai acontecer, você usa um pedaço muito pequeno do seu patrimônio, tudo bem? Não dá para comprometer patrimônio em operações desse tipo. Você compromete seu patrimônio com investimentos, tá? Nessas operações que não são de fato investimentos, são mais para uma aposta do que para um investimento, você coloca o dinheiro do bingo ali, tá? É um dinheiro pequeno que não vai te fazer falta. Bom, então feitas todas essas ressalvas, vamos lá para as 3 estruturas, né, que você pode usar para apostar na queda das ações. Bom, a primeira estrutura de todas é a mais simples de todas também, é a put a seco, tudo bem? Vocês já conhecem como funciona a put, né, vocês que me seguem aqui no canal. A put é o direito de vender uma ação por um preço determinado numa data determinada, tá? Se você tem direito de vender uma ação por um preço determinado e essa ação começa a cair, esse direito de venda começa a valer muito mais, tá? As puts têm um caráter muito explosivo. Quando a ação cai forte, a put valoriza muito, porque ela entra no dinheiro, né? Então, pelo próprio movimento da ação, ela acaba valorizando e também porque em movimentos fortes de queda, a volatilidade acaba subindo muito e a volatilidade é um dos fatores de precificação das opções. Bom, a compra a seco tem alguns problemas, né? Eu não sou muito fã de comprar puts a seco, tudo bem? Um dos problemas é que é caro fazer isso. Se você for olhar lá para o preço de uma put mais ou menos perto ali da linha do dinheiro, né, de onde o mercado está, você vai ver que é bastante caro, tá? Dependendo da ação, você vai pagar lá 3, 4% do valor da ação para poder comprar esse direito, né, comprar essa put. Então é uma estratégia cara de fazer. Uma outra desvantagem que acontece também na compra a seco de puts é que esse movimento de queda ele tem que acontecer muito rápido, tá? Logo nos dias seguintes em que você comprou a put. Porque se isso não acontecer, vai ficando cada dia mais difícil de você ter ganho. Isso porque o tempo joga muito contra você numa compra a seco, tá?
Uma put comprada a seco, ela sofre o efeito do θ, né, do time decay, tá? O θ é uma grega que mede quanto uma put deteriora por dia, tá? Quanto que a put vai perder de valor simplesmente pela passagem de um dia, tá? Se o preço da ação não mudar, se a volatilidade não mudar, só a passagem do tempo vai comendo o valor da put e fica muito difícil de ganhar usando essa estratégia se o movimento que você está esperando não vier bem rápido nos primeiros dias. Mas apesar dessa desvantagem, né, que na minha opinião é uma grande desvantagem, a compra seco tem também algumas vantagens, tá? A vantagem número 1 é que é uma operação extremamente simples, né? Você vai lá no home broker, compra put, a ação cai, você vai lá, vende a put, embolsa o lucro, simples assim, tá? Fácil de montar, fácil de desmontar, não chama margem, não tem que falar com ninguém, é só comprar a put, vender a put, acabou. Ela é bem simples também porque você não tem que ficar observando o comportamento de várias opções, né? Não é uma estrutura com várias pontas. Você só tem que olhar para uma opção, que é aquela opção que você comprou. Então é mais simples de acompanhar, de entender o resultado, de montar e de desmontar, não precisa de robô, de nada, tá? Então é muito simples, beleza? Bom, é sempre bom lembrar, né? Sempre saudável lembrar que numa compra a seco você tem um risco de perda total daquele patrimônio que você colocou ali naquela put, tá? Então toma cuidado, não dá para fazer lote grande usando essa estratégia, porque você pode perder todo o dinheiro que você colocou. A segunda estratégia que eu vou falar aqui é da trava de baixa com puts, tudo bem? A trava de baixa com puts é muito simples também. Basta você comprar uma opção put mais cara e vender uma put mais barata, beleza? A trava de baixa, ela tem uma grande desvantagem com relação à compra a seco de puts, que é o seguinte: na trava, o seu lucro é travado, então você tem um máximo que você pode ganhar, não interessa o quanto a ação caia, você tem um máximo ali, um teto que você pode ganhar com essa operação. Mas com essa desvantagem vem várias vantagens também, tá? Então na trava de baixa com puts, você vai botar um dinheiro lá, né, uma trava a débito, então você paga para montar, beleza? E essa trava, ela tem todos os efeitos adversos da compra seco amenizados, tá? Então, por exemplo, na compra seco você tem o tempo contra você, né? Na trava de baixa com puts, né, as fora do dinheiro, você tem o tempo contra também, mas a intensidade é muito menor. O que isso quer dizer? Que você pode esperar mais tempo até que aquela queda que você estava esperando aconteça, tá? Você não tem que entrar e sair da operação muito rápido como se fosse a compra a seco. Você pode esperar mais alguns dias e a trava ela não se deteriora tão rápido quanto a put a seco. A segunda vantagem da trava de baixa com puts é o seguinte: a trava de baixa com puts ela é muito mais barata para montar, tá? Então você vai pagar uma fração do que você pagaria para montar uma put a seco, beleza? E porque ela é mais barata, você tem duas escolhas. Ou você mantém a quantidade de opções que você ia fazer com a put a seco e bota menos dinheiro na operação, ou você mantém a quantidade de risco que você ia botar na put a seco e você faz mais travas, tudo bem? Se você escolher fazer mais travas, você aumenta o seu potencial de lucro ali numa pequena movimentação da ação. Se você escolher botar menos dinheiro, você diminui o seu risco, tá? Então a trava tem essa vantagem com relação à put a seco. Tem uma vantagem psicológica também de você usar uma trava, que é o seguinte: como você pode esperar mais tempo até aquele movimento acontecer, você tem um pouco mais de paciência quando você está com uma trava na mão do que quando você está com uma put a seco na mão. A put a seco na mão é uma batata quente, cara. Você quer se livrar dela o mais rápido possível, deu lucro, você quer sair. Já a trava de baixo, você aguenta esperar um pouco mais do que na put a seco, tá? No último vídeo que eu gravei aqui no canal, eu falei sobre uma experiência pessoal minha com a trava de baixa com puts, tá? E lá eu falei sobre uma adaptação que você pode fazer na trava de baixa que melhora muito o seu operacional, tá? Pode melhorar muito a sua operação. Vou deixar esse vídeo aqui nos cards, aqui em cima, e também com o link na descrição. Bom, a terceira operação que eu escolhi falar aqui para vocês é uma operação, é a mais complexa das três, né? E é a mais diferente também, tá? Porque ela envolve a assunção de ações também. É a Put Spread Ratio. Bom, os ratios, né? Eles são estratégias com opções que podem vir em formas diversas, né? Um nome quase que genérico ali,
no mercado de opções quando você quer designar uma estrutura, tá? Mas esse Put Spread Ratio que eu estou falando aqui, ele envolve você comprar uma put mais cara e vender duas puts mais baratas, tudo bem? Nessa configuração, se a ação cair num montante normal, né, ali 5, 10% e tudo mais, você ganha dinheiro, bastante dinheiro com essa estrutura, mas se a ação cair muito mais do que isso, você assume um lote de ações com o preço médio lá embaixo mesmo, tá? Um preço médio muito, muito baixo. Eu gosto de estruturas com assunção de ações, né, por dois motivos principalmente, tá? A primeira é que isso naturalmente vai limitar o seu risco, porque você sabe que se der errado você vai ter que assumir as ações, então você só monta no montante suficiente para você assumir aquelas ações, né? Se você só topa assumir 1000 ações, pronto, esse é o máximo que você tem de assunção e a sua estrutura nunca vai ser maior do que isso. Então ela meio que limita o seu risco quase que automaticamente. O segundo é o seguinte, tá? Se der um problema muito grande, né? Dá uma caca ali, problema tal, a ação cai vertiginosamente, mas é uma ação que você gosta, que você teria na sua carteira para o longo prazo, não tem problema, tá? Você toma um atraso ali nesse trade, mas você fica com a ação na sua carteira com um preço médio bem baixo. Então você tem paciência de segurar essa ação na carteira, porque você gosta dela por um prazo mais longo, e a ação vai subindo, vai se recuperando e eventualmente você sai positivo na outra ponta, tá? Então é um trade bem mais interessante porque ele é mais flexível, você tem mais alternativas, né? Se você der o azar de fazer esse trade numa crise, a ação cair muito do nada assim, tá bom, você fica com a ação, né? E aí aguarda. Isso, por incrível que pareça, é muito melhor do que aquele trade que não te deixa ficar com nada, né? O trade deu certo ou deu errado, acabou, pronto, tchau e benção, vai para casa. Porque aí nesses tipos de operação você não tem muita flexibilidade, né? Ganhou, ganhou, perdeu, perdeu, pronto. Nesse outro não. Ah, deu problema, a ação caiu, fiquei com a ação. No máximo você vai passar um calor lá e ter que ter paciência para esperar a sua ação se recuperar e tudo mais, mas se você fizer uma ação boa, tudo bem. E olha, o gráfico de payoff dessa estrutura é um pouco esquisito, tá? Eu vou botar um na tela aqui para vocês verem. Olha só como é estranho esse gráfico, né? Para cima ali, o ganho, se a ação sobe, né? O ganho é praticamente nulo, né? É muito pequeno, ou é zero, ou é um pouquinho prejuízo ali, bem minúsculo, tá? E aí, se a ação começa a cair, você começa a ter um lucro muito bom ali numa faixa de preços, né? Mas se a ação continua caindo, dá um problema muito grande, você começa a perder dinheiro, né? Você começa a entrar na zona do prejuízo. A grande vantagem é que para você entrar nessa zona de prejuízo, a ação tem que cair com vontade, né? Tem que ser aquela queda bem brusca mesmo e você fica com a ação no final. Bom, vamos montar uma estrutura dessa aqui no opções.net.br, aquele site em que a gente pode simular essas estruturas de maneira gratuita. Eu vou aqui para a tela do meu computador e vou simular uma para vocês. Bom, pessoal, eu resolvi montar uma Put Spread Ratio aqui para vocês, tá? Aqui no opções.net.br, é um site que eu gosto bastante de usar, beleza? E eu montei uma aqui em Petrobras, tá? Então a gente pode ver aqui, eu usei Petrobras porque é o ativo mais líquido, mais fácil de montar, tem menos distorção no preço quando a gente vai simular, tá? O preço do fechamento do pregão era 18,67 e aí eu peguei essas opções aqui, tá? É uma put do 18,70, que é mais ou menos no preço que está a ação, né, no momento, e uma put do 17,70. Então o que a gente faz? Nessa simulação aqui eu estou comprando 1000 puts com strike em 18,70, tá? O preço é 83 centavos, então para comprar essas 1000 puts eu gastaria R$830, beleza? E aí eu venderia 2.000, né? Tá vendo que eu estou vendendo dobrado aqui, comprando 1000, vendendo 2.000 puts, com strike 17,70 e o preço em 48 centavos. Vendendo essas 2.000 puts por 48 centavos cada, eu estou recebendo R$960. Então, para montar o Put Spread Ratio, né, nessas condições aqui, que está nessa simulação, né, não vão estar iguais quando você estiver assistindo esse vídeo, você receberia R$130 para montar, tá? Que é uma coisa boa, né? Estratégia que você monta recebendo, tá? E você teria que assumir 1000 ações de Petrobras com um preço médio mais ou menos de R$16,60 ali,
caso a Petrobras derretesse, tá? Caso ela fosse abaixo de 16,60. Para a Petrobras ir abaixo de 16,60, ela tem que cair aqui, vai, R$2, tá? R$2 de uma ação que custa 18 é mais de 10%, é tipo 11% de queda em um mês. Então teria que ser uma queda muito acentuada para você começar a ter que assumir essa ação, tudo bem? Assumir Petrobras. Então, para fazer essa operação, você teria que assumir 1.000 Petrobras com preço médio de R$16,60 mais ou menos, tá? Então você tem que ter R$16.600 na sua conta para poder montar isso aqui, tá? E tem que ter a disponibilidade também, né? A vontade de assumir 1.000 ações de Petrobras a R$16,60. Tem gente que olha e fala, meu, R$16,60 é muito barato, se cair lá eu compro. Então, você pode montar essa estrutura. Se você fala, cara, 1.000 ações de Petrobras, mesmo a R$16,60, eu não teria coragem, então não monta a estrutura, tá? É só se você topar assumir as 1.000 ações a R$16,60, caso dê algum problema, tá? E aí vamos olhar aqui, cara, como é que fica o payoff dessa estrutura. Esse gráfico aqui, tá? Esse gráfico aqui embaixo que a gente está vendo. Bom, se a ação subir, né? Se a ação subir, ficar aqui acima dos 18,70 lá, beleza? O seu lucro nessa operação é dos R$130, tudo bem? Que é o que você recebeu para montar essa trava. Por quê? Acima de 18,70, todas as puts, tanto as que você comprou quanto as que você vendeu, viram pó. Então só sobra o que você recebeu, tá? Se a ação começa a cair aqui, né, você começa a ter um lucro muito bom. Até chegar nesse pico aqui, né, que é o 17,70. No 17,70, as puts que você comprou vão estar bem gordinhas, vão estar valendo lá R$1, e as puts que você vendeu vão virar pó, tá? Então, você tem 1.000 puts que valem R$1 e você recebeu R$130 na montagem. Então, o seu resultado é R$1.130, tudo bem? É um lucro bastante interessante. Mas se Petrobras continuar caindo, você vai diminuindo seu lucro até entrar aqui na zona do prejuízo, né? Caso Petrobras passe ali de 16,60 mais ou menos para baixo, tudo bem? Então é assim que funciona essa estrutura, tá? É uma estrutura bem interessante e, enfim, ela tem essas vantagens e essas desvantagens, tá? Se Petrobras vier aqui para baixo, nessa zona de prejuízo e tudo mais, o que vai acontecer? Você não vai ter que entregar dinheiro para o mercado, mas você vai ter que assumir 1.000 ações de Petrobras com preço médio em R$16,60 mais ou menos, tá? Então é isso que acontece. Essa é a Put Spread Ratio, é até difícil de falar o nome da estrutura, mas é um dos tipos de ratio que existem, tá? E é um dos jeitos de você apostar numa queda razoável da ação, tá? E se cair demais mesmo, você assume, beleza? Então, essa é a Put Spread Ratio. Vamos voltar para a câmera aqui para eu continuar falando com vocês. Poxa, Vitor, que vídeo maneiro, cara. Você tem algum vídeo falando aí sobre estruturas com opções para swing trade, por exemplo? Tenho sim, tá? É esse vídeo aqui, ó. Basta você clicar nele e você vai cair nesse vídeo sobre estruturas legais para swing trade, beleza? Eu vejo você no próximo vídeo. Grande abraço.